Muito boa tarde, canal do Boi News, quarta-feira, 13 de dezembro, ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. Retransmissão pela SRC TV de Andradina, AR+ TV, TVC Gazeta de Araçatuba. O governo federal anunciou ontem uma linha de financiamentos para estados e municípios. São mais de 50 bilhões de reais que vão ser emprestados para a construção de rodovias e obras de infraestrutura. De Brasília, as informações de Flávia Rabelo. A solenidade no Palácio do Planalto contou com vários ministros, 6 governadores e prefeitos que vão ser beneficiados com os empréstimos do BNDES. Os financiamentos anunciados pelo presidente Lula somam 32 bilhões de reais e vão beneficiar 16 estados e 23 bilhões para 805 municípios. Além de Mato Grosso do Sul, o BNDES aprovou operações em São Paulo, Pará, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina, Maranhão e Sergipe. No total, são mais de 50 bilhões que podem ser emprestados para os estados com juros mais baratos e condições de pagamentos de acordo com as contas de cada unidade. E muito simbólico o evento, né? Porque o BNDES apoiando os estados que conseguiram fazer o dever de casa e ter as condições fiscais para que esse empréstimo fosse liberado, 2,3 bilhões, será de vital importância para o Mato Grosso do Sul acelerar o seu projeto de crescimento, que junto com os recursos próprios do estado, fazem um montante aí dos próximos 3 anos de mais de 8 bilhões investidos em infraestrutura. Isso significa rodovias pavimentadas, acesso aos portos, que vem nova licitação por aí, significa escoamento da safra, a nova bioceânica que está vindo também a partir de 25. Então, um estado que se transforma com a atração do capital privado. Eu não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul vai continuar como um dos estados que mais cresce no Brasil. Então, é um dia importante para o nosso estado, que a gente assina aqui no Palácio do Planalto essa autorização de concessão de 2,3 bilhões ao Mato Grosso do Sul. De Brasília, Flávia Rabelo. O Ministério da Agricultura informou ontem em nota que a Rússia habilitou 11 unidades de exportação de carne bovina e de aves, após missão de verificação em indústrias brasileiras. Foi a primeira desde 2015. A inspeção foi realizada em 6 plantas processadoras de carne de aves e 5 de carne bovina em 6 estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com a nota, a missão fortalece a relação de confiança entre as autoridades sanitárias do Brasil e da Rússia e reafirma o compromisso do Brasil em manter a qualidade e segurança dos produtos agropecuários. De acordo com o Ministério Brasileiro, as exportações de carne bovina e de aves para o mercado russo somaram 268 milhões de dólares no ano passado. As compras representaram 15% dos envios brasileiros. De janeiro a outubro deste ano, o comércio com os russos foi de 22% do total das exportações, com faturamento de 250 milhões de dólares. Nos 11 primeiros meses deste ano, as exportações do Paraná superaram todo o volume exportado em 2022 e somaram 23 bilhões de dólares. O faturamento é 4,5% maior do que no ano passado. De Londrina, as informações de Mauro Andrade. A soja continua sendo o carro-chefe da exportação paranaense. Segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, o estado faturou, entre janeiro e novembro deste ano, 5,5 bilhões de dólares com a oleaginosa. Na segunda colocação veio a carne de frango in natura com 3,3 bilhões de dólares. O terceiro produto mais exportado no período foi o farelo de soja, com 1,8 bilhão de dólares, e, em quarto lugar, os cereais, com 1,1 bilhão de dólares. A China segue como o principal comprador dos produtos exportados pelo Paraná, movimentando 6,4 bilhões de dólares de janeiro a novembro, seguido pela Argentina, com 1,5 bilhão de dólares, e os Estados Unidos, com 1,3 bilhão de dólares.
Adubos e fertilizantes estão no topo das importações. O Paraná desembolsou entre janeiro a novembro deste ano 1,9 bilhão de dólares com fertilizantes. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Os preços da CEAGESP, Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, subiram 1,59% no mês passado. O índice ficou bem abaixo da alta de quase 7% que havia sido registrada em outubro. Até agora, este ano, os preços estão 13% mais caros. Veja números divulgados pela Central. As frutas subiram 0,27%. As verduras apresentaram a maior variação, com um aumento de quase 13%. Os pescados subiram pouco mais de 1%. E o setor de diversos apresentou alta perto de 10%. Os legumes baixaram 1% no atacado paulista no mês passado. O forte calor e a seca foram as principais razões para as elevações. Nos últimos 12 meses, o índice CEAGESP acumula alta de 9,77%. Em Goiás, o prazo para a vacinação contra a raiva em herbívoros termina nesta sexta-feira. Ao vivo de Goiânia, as informações de Ana Paula Bellini. Boa tarde, Ana. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, termina nesta sexta-feira e o pecuarista que não fizer a declaração e também não fizer essa vacinação está sujeito a multas, viu? Os pecuaristas são de 119 municípios goianos que são considerados de alto risco para a doença. E nesta etapa vão ser vacinados todos os animais de 12 meses das espécies bubalina, bovina, equídea, caprina e ovina. E para comprovar o saldo de rebanho da propriedade e também a aplicação dessa vacina contra a raiva, o produtor deve fazer isso pela internet no site da Agrodefesa. E os criadores que deixarem de vacinar o rebanho e também comprovar a propriedade até o dia 15, né? Até a próxima sexta-feira, estão sujeitos a multa de R$300 por propriedade, por conta dessa não entrega da declaração, e também de R$7 por cabeça de animal não vacinado. E com o término da vacinação também, o pecuarista inadimplente, além de ser autuado, ele também vai ter que fazer uma vacinação assistida por veterinários da Agência de Defesa Agropecuária. E a venda também das vacinas só pode ser feita também até o dia 15. E além disso, o produtor precisa ficar atento na forma de efetuar essa declaração, porque não vão ser aceitas declarações entregues por meio de formulário físico nas agências locais da Agrodefesa. É somente pela internet. Então, lembrando que a raiva é uma doença letal que pode afetar também os seres humanos. Então, o pecuarista goiano ficará atento ao prazo até o dia 15, até a próxima sexta-feira, para vacinar todo o rebanho e também fazer a declaração da propriedade. Zaidan. Obrigado, Ana. O volume de serviços no Brasil recuou 0,6% de setembro para outubro deste ano, informou hoje o IBGE. Foi o terceiro resultado negativo consecutivo do indicador, período em que acumulou perda de 2,3%. Os pesquisadores dizem que o setor de serviços está 10,2% acima do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia, e 3,2% abaixo do de dezembro de 2022, quando foi o auge da série histórica do IBGE. A retração em outubro foi acompanhada por 2 das 5 atividades investigadas: transportes, com queda de 2%, e serviços prestados às famílias, com variação negativa de 2,1%. Os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul atingiram novos recordes nominais do CEPEA, que pesquisa o assunto desde 2005. O dado é de boletim divulgado hoje pelo Centro de Pesquisas da USP. O indicador CEPEA e do Instituto Rio Grandense do Arroz, com pagamento à vista, começou esta semana em R$ 127,38 a saca de 50 quilos. Representa uma valorização acumulada de 6% somente nos 11 primeiros dias deste mês. Terminou ontem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a COP28, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Os representantes das nações participantes, mais uma vez, admitiram que o mundo precisa abandonar o uso de combustíveis fósseis e de que é preciso fazer uma transição para fontes renováveis de energia. Os indicados pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República estão sendo sabatinados neste momento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo, e o subprocurador Paulo Gonet, para a PGR, respondem questionamentos dos senadores na sessão que já dura mais de 2 horas. Ao vivo de Brasília, as informações de Odacil Canepá. Boa tarde, Odacil. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Pois é, essa sessão, essa audiência sabatina é inédita, viu, Zaidan? Pela primeira vez, o indicado ao STF e o indicado à PGR, né, Procuradoria-Geral da República, estão sendo sabatinados ao mesmo tempo. Bom, a sessão começou com alguns questionamentos sobre esse assunto, mas agora, pelo menos até agora, tem transcorrido normalmente. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é o indicado ao STF, começou dizendo, basicamente, que ele vai atender às cláusulas pétreas da Constituição brasileira, a separação dos poderes, forma federativa de governança e de garantias dos direitos fundamentais. Bom, o procurador-geral também respondeu a alguns questionamentos, principalmente sobre esse inquérito das fake news que está correndo no STF. Então, Zaidan, eu acho que essa sabatina vai dia adentro, porque começou 10h30 por aí, e a expectativa é que vá pelo menos até às 18 horas, 6 horas da tarde, aqui em Brasília. Tem muitos inscritos. Para o nosso telespectador entender, depois da sabatina, vai ter a votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois dessa votação, automaticamente tem a votação em plenário. O sabatinado precisa, os dois precisam de pelo menos 41 votos dos senadores. A votação é secreta e o resultado sai hoje mesmo. A partir daí, se o indicado for aprovado, ele vai ser indicado pelo presidente e assume o cargo no STF, no caso do STF, no lugar da ministra Rosa Weber, que se aposentou. É isso, Zaidan. Voltamos com vocês aí no estúdio. Valeu. Obrigado, bom trabalho, Odacil. O presidente do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste, apresentou um resumo da gestão dedicada aos produtores da região de Araçatuba, São Paulo. Ele foi reeleito para o comando da entidade nos próximos 2 anos. Veja um trecho da conversa de Tomás Rocco com Gustavo D'Angelo. O CIRAM, que há mais de 80 anos está ao lado do produtor rural, vai seguir sob o comando de Tomás Rocco, e é ele que está comigo aqui agora e vai fazer um balanço dos 2 primeiros anos do seu mandato, né? Tomás, como foi assumir essa função, né? E qual o diferencial do seu primeiro mandato? Gustavo, CIRAM, entidade, como você mencionou agora, de 80 anos, então quando a gente olha para toda a história do agronegócio do Brasil e da nossa região, esses produtores passaram por ali, então eu como produtor rural recebi essa missão, né, de muito alegre, muito contente, e acho que junto com os diretores da gestão a gente conseguiu, né, colocar a marca do CIRAM forte de novo. Então acho que o maior dado aí da gestão é o crescimento de 27% de novos associados. Então isso quer dizer o quê? Que o produtor está olhando o CIRAM, que ele quer estar próximo, né? A gente conseguiu ter um crescimento de força da marca muito grande. Segunda aí, grande transformação, né? Estar junto aí do Senar e do Sebrae, transformando a região aqui dos produtores, né? Então hoje a gente está atuando em 15 municípios, mais de 8 mil pessoas sendo transformadas aí, produtores rurais que podem mudar a sua vida, ter mais rentabilidade, e da mesma forma também conseguimos consolidar o recinto de exposições aí como grande centro de exposições aqui da Alta Noroeste, recebendo aí dentro desses 2 anos mais de 80 eventos, impactando aí toda a região de Araçatuba e a economia local. Ô Tomás, quais são as principais demandas dos produtores rurais aqui dessa região, né? E como o CIRAM tem conseguido contribuir com esses produtores?
Hoje o produtor ele demanda do insumo mais estratégico da agricultura, que é a informação. Legal, Thomas, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho à frente do Ciram e mais sucesso. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. CBN News termina aqui, obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã ao meio-dia. Até lá.